professores do primeiro ano aqui do nosso canal Educação, tá tudo bem com vocês? Gente, a gente tá aqui para bater um papo sobre cidadania, né? Mas não é sobre cidadania apenas, é para a gente tentar encontrar, né? Onde que a escola, como que a escola, quando que a escola participa desse processo de formação da nossa cidadania, né? Então, a gente está aqui para dar continuidade à nossa conversa que já se iniciou lá nas 9 horas da noite da segunda-feira. E aí a gente vai seguindo aqui com a nossa gravação falando ainda sobre essa temática, tá certo? Então, a gente está conversando hoje sobre o papel da escola no desenvolvimento da cidadania do estudante, tá? Na aula passada eu comecei dando uns exemplos, né? Tive lembrança de um trabalho que fiz, um trabalho escolar, né? Com outros colegas, outras colegas, onde a gente entrevistou meninos que estavam em situação de rua aqui em Teresina, né? E foi a partir dessa experiência que tivemos, ainda adolescentes, que eu puxei essa importância, né? De como essas crianças que estavam em situação de rua, elas estavam privadas, elas não estavam em condições, né? Elas não frequentavam a escola. Então, o que é que essas crianças aprendiam na rua, né? Então, o que é que onde se encaixaria essa formação cidadã, né? Nessas crianças que estavam numa situação de rua, ali não tinham os valores familiares, né? As cobranças familiares, inclusive, eu lembro que um deles fugia um pouco disso, né? Ele, é porque lá em casa é muito chato, tananã, e ele fugiu de casa e foi para a rua. Já imaginou, né? Foi para a rua. E ele lá ficou. Então, conheceu lá como é que era cheirar cola, ficar pedindo dinheiro, roubando coisas, pedindo comida nas casas, enfim, existe uma diferença muito grande, né? E assim, é bandido, às vezes, né? É isso mesmo, mas existem fatores, né, que empurram muitas dessas crianças para esse universo, né? O fato de não estar na escola diariamente, compreender o que é o ambiente escolar, gente. A gente precisa voltar a entender o que é esse território da escola, né? A gente ouve muito falar de experiências, né, de alguns professores que estão em ambientes escolares e têm essa queixa, essa reclamação de dizer que as pessoas parecem que não respeitam mais esse ambiente de formação, né? De formação da nossa identidade, de formação dos nossos conhecimentos, de compreensão da sociedade, do mundo, da natureza. Então, esse espaço hoje, ele já não é creditado, né, como deveria ser. Há um desinteresse. Às vezes esse desinteresse ele não parte não é só do aluno, não. Às vezes ele parte até de nós, né? Alguns professores que não se engajam tanto, diretores, diretoras, pode haver sim, né? Pode sim, a gente pode entender que esse desinteresse, esse desânimo, né? Ele possa participar ali de toda a comunidade escolar, tá? Mas a gente quer aqui trazer são os casos maravilhosos, os casos que inspiram a gente, né? Então, quando a gente traz esses casos de sucesso, esses casos inspiradores, a gente trouxe já para as nossas aulas aqui o caso da escola em Cocal, que aprovou 100% dos alunos no Enem um dia desses, né? Todos os alunos que fizeram o Enem na escola passaram. Simples assim. Então, será se é uma grande iluminação que aparece e tá, vai todo mundo passar? Não! Isso é trabalho coletivo, é a comunidade escolar funcionando a pleno e a todo vapor, né? E aí a gente fala aqui também, dei esse exemplo, a gente falou dessa cidadania, dessa autoestima, dando o exemplo do projeto, né, da cabeleireira que vai nas escolas públicas, privadas, conversar sobre o cabelo crespo, né, o cabelo afro,
Quantas pessoas que não já passaram por bullying nessa situação, né? Então, a gente percebe que as experiências que a gente também vivencia nesse ambiente escolar, elas vão fazendo parte dessa nossa formação, da nossa identidade, tá? E que hoje, atualmente, é tão falado, tão comentado sobre o que é o bullying, como ele afeta as pessoas, a autoestima das pessoas, como ele segrega, como ele é nocivo. Nada disso, quando eu era estudante da idade de vocês, não era um debate que chegava para mim com facilidade, né? A gente brincava de xingar os outros. Essa é a realidade. E era uma brincadeira para a gente, né? E quando a gente estava no papel do que era o xingado, e aí, como é que ficava? Aí era onde doía, aí era onde massacrava, era onde a gente se sentia mal, né? Começava a nutrir sentimentos ruins em relação a nós mesmos. Ou seja, na escola que acontece bullying, pode ter certeza que tem gente com a autoestima detonada, né? Então a gente parte dessa ideia de que as coisas têm mudado muito e que bom que tem mudado. Não é para fazer mesmo bullying, não é engraçado. É engraçado para quem, né? Por favor. Então a gente já passa um pouco desse debate e vai seguindo falando de cidadania. Então é a partir desse ponto que a gente vai dar continuidade à nossa aula de hoje, né? Que a partir do momento que eu peço que vocês façam uma pesquisa sobre os conceitos de cidadão e de cidadania, né? E de civismo, que foi o que a gente pediu, que eu pedi para vocês, que pesquisassem pelo menos 2 fontes. Olha no dicionário, olha na internet, olha num site, olha em outro site. Vão atrás, busca. A gente já é bombardeada demais por informação. E tragam esses conceitos para que a gente possa discutir também, né, as diferenças que encontramos e as semelhanças, claro, tá certo? Então vamos seguindo aqui com o auxílio dos nossos slides, a gente vai passar aqui e vai relembrar que essa foi a última atividade da aula passada, né? Então a gente falou sobre as questões, né, de que esse civismo ele tem relação principalmente com esse nosso comportamento diário, né? Diariamente nós temos comportamentos, atitudes e ações que são o que a gente é aí onde a gente desempenha, né? A gente está realizando esse nosso civismo, tá? Então as questões do civismo, elas centram-se, né? Sobretudo ao nível das práticas cotidianas, nomeadamente na forma como os cidadãos contribuem, eita, essa canetinha toda vez faz isso comigo na aula gravada, contribuem ou não para melhorar o bem-estar coletivo. Então, a gente vai conhecer agora, foi assim o nosso combinado, né? Eu parei a aula aqui, passei a atividade que eu já falei, e agora a gente vai dar seguimento à aula mostrando as 3 principais dimensões desse civismo. A primeira dimensão do civismo é a dimensão da ética. Ética. Já ouviram falar desse nome? Isso é antiético. Então, certamente vocês devem ter noções, né, do que é a ética. Mas ainda assim a gente vai conversar disso. A atitude cívica é inseparável da ética. Isto é, de uma ação norteada por princípios que livremente o indivíduo escolheu para se relacionar com os outros. Não faça aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Bora grifar isso aqui? É não apenas um princípio ético universal, mas também um princípio cívico, tá? Não devo colocar lixo na porta do meu vizinho porque não gostaria que ele fizesse isso para mim.
Não devo colocar música muito alta depois das 10 da noite, porque eu não gostaria que meu vizinho fizesse isso. Não devo filmar uma pessoa sem o consentimento dela, porque eu não queria que fizessem isso comigo, né? Então existem intermináveis, né, exemplos para a gente ver onde é que a ética se aplica, tá? Então a atitude cívica, ela é inseparável da ética. O civismo e a ética, eles só andam juntos, né? Só existe o civismo dentro dessa dimensão, tá? Ele não se separa, é isso que eu quero dizer, não se separa de forma alguma da dimensão ética, tá bom? Então, como que você escolhe se relacionar com os outros, né? Como é que é essa tua escolha? E não é só a gente imagina quais são as tuas reações às situações, como é que você lida, né, com as pessoas, com os conhecidos, com os desconhecidos. E aí depois a gente vê, né, qual é o princípio ético que rege isso. Então, para a gente continuar esse nosso momento de pesquisa, a gente precisa retomar aqui alguns conceitos. Então, eu já vou aproveitar para emendar isso aqui, ó. 3, continuando, viu? Eu quero que essas atividades todas estejam respondidas e entregues ao professor ou professora da mediação. A primeira pergunta que eu fiz, quais as comunidades que vocês participam? Lá na aula ao vivo, eu fiz outra pergunta pedindo conceitos, né, que foi uma pesquisa, e essa terceira eu quero conceito de novo. Pesquise o que é ética. Pesquise o que é ética. Então, você vai fazer essa pesquisa, assim como você vai fazer já a de cidadania e civismo, e a gente vai dando continuidade, porque essa é a nossa primeira dimensão, tá bom? Então, dá uma copiadinha aí rapidinho, 2 minutinhos na tela, só para copiar, para a gente seguir valendo.
Então, meus amores, aproveitando, né, o mote da questão, para a gente ver, né, dentro dessa dimensão, por que é tão importante, né, que haja essa dimensão ética. Minha gente, porque é com ética que a gente se relaciona sem trazer, né, feridas aos outros, sem fazer as exposições, observando, né, tendo empatia e se colocando no lugar de pessoa que tem respeito, uma pessoa que tem seriedade e compromisso com os demais, né? Então a gente precisa ver o que é ética e aí a gente vai puxar esses conteúdos, aliás, esses conceitos nos nossos próximos encontros para a gente ir se familiarizando com esses termos também, tá bom? Bem, a gente viu a dimensão ética como uma dimensão importantíssima do civismo, né? Essa dimensão é a que a gente traz, que é inseparável da nossa atitude cívica. Outra é a dimensão normativa. Então, a dimensão normativa, ela tem relação com esse comportamento cívico que é frequentemente encarado como respeito por um conjunto de regras de convivências que estão definidas na lei, né? Em posturas municipais, etc. Essas prescrições, frutos de consensos coletivos, não visam mais do que integrar os indivíduos numa organização social e evitar a conflitualidade nas suas relações, né? Então, tu imagina aí como é que não seria o trânsito se a gente não tivesse um código. O que é esse código? É um conjunto de normas, por isso que a gente fala da dimensão normativa, né? Então, limites de velocidade, placas de trânsito, a sinalização no chão, faixas de pedestre, tudo isso faz parte de uma norma, né? Das normas que todos nós, né, que dirigimos nosso carro, ou que andamos a pés, que temos uma bike, que a gente anda de bicicleta, né? Um dia desse não, faz um tempo, que botaram aí um monte de normativo para a pessoa também equipar as bicicletas. Eu não sei se os meninos lembram desse esquema, que antigamente bicicleta era do jeito que a gente queria, do jeito que a gente podia, mas depois pediram que a gente botasse retrovisor nas bicicletas, pediram que a gente melhorasse, né, a segurança nesse sentido, botasse as luzes, né, para andar à noite, enfim, há normas, né, para organização dessa sociedade. Da mesma forma que existem os códigos de trânsito, existe o Código Penal, né, existem situações, né, que têm relação com esse código e vão ser julgadas a partir dessas normas, né? O que é que pode, o que é que não pode, quais são as penalidades caso hajam descumprimentos, né? Então, essa dimensão normativa do civismo, ela tem a ver com esse comportamento que a gente desenvolve a partir de normas, leis, decretos, tudo isso que a gente é submetido a elas. Né? Não existe esse negócio de leis, a gente costuma ouvir isso, né, quando é mais novo. Olha, as regras são feitas para serem quebradas. Não é. A gente vive em sociedade, as regras, a legislação, ela precisa ser cumprida. Senão vira um escarcéu, uma barbárie, né? A gente não se organiza enquanto sociedade. Se você passa a descumprir a legislação, se você passa a fazer coisas que não estão dentro das normas, né, desse padrão social, tá certo? Tem lugares que tem normas absurdas, tipo assim, olha, dia tal, um exemplo bem esdrúxulo aqui, bem doido, que eu já vi, né? Tem município fora do Brasil, sei lá onde é, que existem leis até que a pessoa não pode usar meia de uma cor tal num determinado dia. Vai entender. Mas aquela comunidade entende que isso deve ser normatizado, né? Deve ser uma norma, uma exigência, né? Que seja cumprido isso. E é interessante, porque isso vai variando com as culturas, isso vai se aplicando de formas distintas, né? E dependendo da cultura, do povo, da localidade, existem normas específicas, tá certo? Então, a exigência do cumprimento dessas normas seria, por outro lado, uma forma excelente
para a aquisição de bons hábitos cívicos. Então, você é um cidadão, uma cidadã, então você tem que compreender que há uma dimensão ética e uma dimensão normativa. Quem descumpre as dimensões do civismo está sendo cidadão? Tem cidadania nisso? Né? Então a gente começa a compreender. E é interessante a gente ver essa imagem, né? Que é justamente essa teia, essa rede onde a gente se conecta com os outros, mas que é necessário que a gente tenha ética, que a gente tenha as normas, para que a gente também passe a respeitar os espaços, né? Os espaços coletivos, o lugar dos outros nessa nossa convivência. Tá certo? E aí a gente vem com a dimensão identitária. Deixa eu ver aqui algo que a gente possa fazer para aumentar um pouquinho essa tarefa de vocês, tá bom? A gente vai fazer uma atividade um pouco maior hoje. A gente já vai então para a quarta questão. A gente vai fazer várias pesquisas nessas nossas aulas. Ó, quarta questão, pesquise uma norma. Pode ser uma lei, né, do seu município, onde você mora. Uma norma, pode ser, por exemplo, da legislação ambiental, pode ser, enfim. Um decreto. Tá bom? Então, você vai procurar um decreto, uma lei, algo que você ache curioso, né? A criação de um dia de comemorar alguma coisa. Aí pode ser que haja, né, a chegada de uma norma, né, de um decreto. Enfim, é bem interessante. Pesquise uma norma do seu município. Vamos copiar, vou dar 2 minutinhos e a gente volta já. Valendo! Voltando. Voltamos, então aí, deu tempo rapidinho, né? Copia
E a gente segue aqui. Vamos conversar então sobre essas. Procura uma norma de seu município para a gente conversar. Aí a gente traz uma dimensão identitária. Essa é muito interessante, né? Então, olha só. Olha essa imagem aqui do lado. Né? Veja aí que a gente tem o formato de uma cabeça. Tem muita coisa dentro dessa cabeça, não tem? Muitas pessoas dentro dessa cabeça. Parece uma cabeça de um indivíduo, mas também dentro dessa cabeça tem uma sociedade inteira, né? Você vê ali uma galera. Ok, vamos ver o que é que essa dimensão identitária traz para a gente. As sociedades, como as cidades, são anteriores aos próprios indivíduos que as constituem. Vocês conseguem compreender? A sociedade, ela veio antes do indivíduo. O indivíduo, eu, Amanda. A sociedade humana, ela veio antes da gente ser indivíduo social no sentido humanoide da coisa. Né? Se a gente for pegar biologicamente, outros seres vivem em sociedade. As abelhas, os cupins, não é? Qual outro ser que vive em sociedade? Formiga, geralmente tem insetos, né, sociais. E aí, a gente também. A gente vive numa sociedade. Nós, humanos, sempre nos desenvolvemos evolutivamente de galera. A gente vive em sociedade. Depois foi que surgiu o indivíduo. Você se entender como uma pessoa. E é muito interessante como existem sociedades, comunidades, que ainda se entendem assim. E isso não é ser primitivo, não. Né? O povo Yanomami, vocês já devem ter ouvido falar dessa etnia indígena. Né? Eu já ouvi falar, né? Vou até procurar a referência disso para poder embasar, mas eles são um povo que viviam muito mais isolados, né? E hoje não, hoje eles são, Ave Maria, molestados com a chegada do garimpo, né, nas terras. A gente estava agora há pouco falando um pouco desse avanço, né, da violência contra os nossos povos indígenas. E aí, esses Yanomamis, assim que foram descobertos, né, entre aspas, tiveram esses primeiros contatos, não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo que os Yanomami foram contactados pelos homens brancos, como a gente costuma dizer, né? Por nós, né? Que vivemos aqui em outra realidade. E quando eles foram contactados, quando perguntavam o nome, como é que eles diziam? Como é seu nome? Eles diziam, eu sou Yanomami. E aí eles não tinham a Amanda, o Nilton, o Antônio, Francisco, o Zé, o João e a Maria, não. Né? Eles se identificavam pelo nome do povo que eles são. Então, antes de existir o indivíduo, eles são comunidade. Isso é muito interessante, é um fenômeno interessante. Né? E as pessoas que não têm sensibilidade para compreender, né, o que é uma dinâmica diferente de uma sociedade diferente, que vive de um jeito diferente, olhe, é muito difícil. Né? Essa dimensão da identidade num país que é tão diverso como o nosso, era para ser um pouco mais simples de ser entendida, porque nós somos um povo formado da mistura de diferentes povos, principalmente de indígenas, de negros e de europeus, né? A maior parte do nosso povo descende, é afro-indígena, né? A maior parte da nossa população tem a descendência, né? Somos essas pessoas. E aí a gente não consegue se identificar com um ou com o outro, porque nós somos frutos dessa miscigenação, né? Então, a sociedade, a comunidade, ela existe antes de existir o indivíduo. E aí, dependendo de qual rumo se tomou esses grupos, né, os indivíduos surgem sim, né? Esses indivíduos que constituem, eles surgem sim. Então, tem memórias, valores, heranças patrimoniais que importam preservar, sob pena de perderem aquilo que as diferencia e individualiza como tais. Olha como é interessante a história da identidade nesse aspecto, né? Então, olha só,
essa sociedade, ela tem memória, ela tem valor, ela tem heranças patrimoniais. Que heranças são essas? Professora, patrimônio é construção, né? Não é quando eu tenho ali uma casa, um carro. Não. Patrimônio pode ser imaterial também. É quando você domina um saber, é quando você sabe fazer algo que foi aprendido na tua comunidade. Né? Por exemplo, se você vem de uma comunidade de pescador, um patrimônio que você vai aprender é a fazer a tarrafa ou o engancho, né, para pegar os seus peixes, ou mesmo uma canoa que seja, porque tem muito do saber dessa comunidade. Vocês entendem, né? Então, os patrimônios a serem preservados por essas comunidades são essas memórias também, né? Esses valores, e isso tudo vai sendo herdado, né? Então, a gente precisa preservar isso. É como a gente tem, por exemplo, as nossas manifestações culturais, né? O nosso folclore. Aqui no Piauí a gente tem o Bumba Meu Boi, o Reisado, né? Que são festas que são manifestações muito festivas, a dança, as cores, a música, tudo isso é uma herança do nosso povo, né? Não foi inventado de um dia para a noite, vem acompanhando a gente de tempos muito remotos. Então isso é patrimônio nosso, né? Então isso tudo importa preservar. Se a gente não preserva, a gente perde aquilo que nos diferencia e nos individualiza, tá? O civismo é, em última instância, uma atitude de defesa da própria cidade e da cultura que a mesma possui. Quem não defende a sua cultura, quem não entende que faz parte de uma cultura, de um povo, né, não está praticando ali o seu civismo. Como é que eu posso dizer que nós nos formamos cidadãos? Porque nós, vocês, alunos do primeiro ano do ensino médio já, estamos em processo de formação, né? Essa formação não é só o conteúdo que está no livro. Eu sempre falo isso aqui. O projeto de vida não é só para entender qual é a profissão que vocês vão ter daqui a uns anos, não, gente. Como é que a gente vai se considerar cidadão se a gente não está olhando nem para isso aqui, ó? Que um povo que não olha, não enxerga a sua cultura, não enxerga a sua identidade de onde você veio, que tem raiva, que acha atrasado, que porque o que é bom é o que vem de fora, né? Porque para o que vem de fora, a gente vem aqui gourmetizando, inclusive, nossas comidas, né? Daqui a pouco o cuscuz não tem mais nome de cuscuz, vai ser alguma coisa com cornflakes. Vão mudar os nomes, vão trazer o inglês, vão trazer outras línguas para dar nome ao que a gente já conhece. Porque aqui, se você chegar dizendo que conhece um beiju, você sabe o que é um beiju. E você sabe que aqui no Piauí um beiju é a mesma coisa de uma tapioca. Mas aqui a gente chama de beiju, né? Então, a gente precisa ter cidadania para entender a nossa cultura e entender que essa nossa cultura ela é diversa, né? Ela é diversa demais. No próprio Nordeste, minha gente, aqui no Piauí, o que tem mais é diferença para os nossos irmãos do Ceará, nossos irmãos do Maranhão. Todo mundo até na fala, arrasta para um lado, arrasta para o outro. Nosso sotaque nem é igual, né? A gente homogeneiza o nordestinês porque a gente se entende. Mas até a entonação que a gente fala é diferente. Isso é a nossa cultura, sim, e cada grupo vai ter a sua. Como é que eu não reconheço a diversidade do meu povo, não acolho a diversidade do meu povo? Eu tenho ódio de preto, índio para mim é tudo um bando de preguiçoso que não quer nada, que só quer ficar deitado numa rede, porque existem essas narrativas que discriminam as pessoas que fazem parte do nosso país. Nós, nordestinos, estamos sendo esculhambados, né? Por causa dos resultados das eleições. Quantos nomes os nordestinos não receberam desses últimos dias, né?
por conta de política, né, de processos políticos eleitorais. Então, a gente sofreu, sim, ataques xenofóbicos. Ah, porque no Nordeste vão morrer de fome. Morrer de fome como? Se aqui o que a gente planta, a gente colhe. Né? Hoje mesmo eu estava sentada perto da minha casa, eu olhei, eu moro perto do Rio Parnaíba, o que tinha mais era pé de manga fazendo lama lá, uma fartura danada, o povo saindo com balde de manga, com umbu de lá de dentro, com cajá quando é no tempo, né? E assim, vá ver as medalhas de Olimpíadas que nós temos, né? Que a gente recebe não, que a gente conquista, que ninguém recebe essas coisas, a gente vai reconquistar, né? As Olimpíadas de Matemática, de Ciências, de História. Hoje mesmo eu repostei no meu Instagram as medalhas. Nós, no Nordeste, temos 58 medalhas na Olimpíada de História. 58. Sul, não tem nenhuma. Amazônia, região norte, tem uma. Não sei aonde tem 12. Nós temos 58. Nós estamos lá na frente, meus amores. Vamos ter autoestima para ter orgulho de quem a gente é, de onde a gente veio, do chão que a gente pisa, da nossa natureza. Às vezes a gente até olha para a nossa caatinga e diz assim, ô negócio feio, parece que está tudo morto, mas nem tudo que parece é. Dê 2 dias de chuva, tá tudo verde, lindo de novo. Que história é essa? Vamos olhar para o nosso umbigo, vamos ter força para se afirmar como sociedade, como indivíduo, né? Então, quando a gente fala de civismo, desses comportamentos cívicos, desses comportamentos de cidadão, de cidadã, a gente precisa colocar que eu só sou uma cidadã se eu estou participando do meu civismo, né? Se meu civismo ele abrange a ética, se esse meu civismo ele tem uma dimensão normativa, se eu estou cumprindo com as regras da minha sociedade, se eu não estou infringindo nenhuma lei, né? Se eu não estou passando por cima do outro, seja como for, dentro de uma normativa que existe, que é padrão dentro da minha comunidade, né? Seja uma normativa legal, institucionalizada, uma legislação, um decreto, ou seja, um combinado dentro da minha casa, da minha família. Porque às vezes isso rola também, não é? A gente tem aqui dentro da família alguns acordos e a gente tem que cumprir para abranger essa dimensão normativa, porque é assim que a gente vive em sociedade. E como é que eu vou ser, né, cidadão se eu não consigo respeitar as diversas identidades? Que cidadania é essa? Não está batendo, não. Né? A gente precisa. E a escola, aqui onde estamos, nesse momento, tem papel fundamental, gente, de trazer para vocês que a gente precisa abrir nossos olhos para isso aqui. Isso aqui é que é cidadania de verdade. Isso aqui não tem lado, não. A gente precisa entender que a gente está no lugar que está, a gente é o que é, e a gente precisa entender o que é ser cidadão de verdade, ser cidadã de verdade, tá certo? Então, olha só. Cidadania e civismo são conceitos fundamentais para uma sociedade democrática, isto é, uma sociedade que garante os direitos fundamentais dos cidadãos, como liberdade, a igualdade, mas também que necessita da participação ativa dos mesmos, porque quando você pisca, estão querendo te tirar tudo isso aqui, ó, liberdade, igualdade, estão querendo te tirar o direito de ter acesso à cultura, quando o seu dinheiro não dá nem para comprar a comida do mês dentro de casa, como é que eu vou me divertir, ter lazer, como é que eu vou no cinema comprar um livro, como é que eu vou num show de música que eu gosto, porque isso é cultura, sim, e a gente precisa consumir para a gente se tornar crítico, né? Para a gente se tornar sensível, gente, é arte, a arte faz isso com a gente. Como é que a gente vai construir isso, não é verdade? Então, a gente precisa ter condições de ter liberdade, a gente precisa de ter condições de ter igualdade, né? Então, a gente precisa participar ativamente, né, dessa nossa sociedade. E a gente vai ter que participar eternamente dessa nossa sociedade, porque é uma construção, cada indivíduo importa, né? E aí a gente está aí, todo mundo, né, nessa polarização dentro do nosso país, o que é muito ruim, porque parece que quem é de um lado não dá certo com quem é do outro. Não existe diálogo, isso é péssimo para uma sociedade, né? A
a forma como a gente pode construir as coisas, com as discordâncias, elas também são um caminho, né? Um caminho democrático, e a gente não pode perder isso. Então, o recado que eu dou é que, se vocês já têm idade, vão votar, seja em quem for, mas levanta de casa, vai para a urna, vai votar. Para um, para outro, não interessa, mas exerça seu papel de cidadania, né? Exerça seu papel, se fundamente, observe, né, os fatores, os aspectos, que isso é a construção de um país, é a construção de uma sociedade. A gente tem que botar lá na urna o que a gente deseja, o que a gente acredita, tá certo? E aí a gente tem mais uma sugestão para vocês, tá? Para finalizar a aula de hoje. Já coloquei várias atividades aqui. A gente fez pelo menos 4 questões. As 4 questões devem ser entregues para o professor ou professora da mediação. E aí a gente tem, ó, o civismo tem que ser um pouquinho mais popular e um pouquinho menos estatal. Eu recomendo que vocês assistam. Tá aí o link do YouTube e também o QR Code para você apontar a câmerazinha do celular, se possível, e acessar esse vídeo para entender um pouquinho mais sobre isso, tá certo? A gente se encontra em outro momento, ao vivo, na segunda-feira, às 9 da noite, ó. Um cheiro para vocês, até mais e tchau, tchau!